Senhor enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou do que nos era mortal. Somos livres para te adorar, somos livres para te louvar e somos gratos, porque não precisamos fazer esforço nenhum, mas por causa de Jesus fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar, pessoal pode sentar, amém? Toma uma aguinha, as meninas. Tiagão, fica aí, amém? Oh, aleluia! Boa noite, gente, graça e paz. Diga para o seu vizinho, se prepare. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Hoje tem gente que vai ficar com os pés como que de fogo. Você não vai conseguir ficar parado nessa noite. Aleluia. Eu não sei se você já pisou em brasa. Pois, se prepare. Oh, glória a Deus. Não vamos desperdiçar, irmãos, nada. Vamos participar do banquete. A palavra de Deus é o banquete espiritual para a nossa vida. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai, da boca de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você acompanhe comigo, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 16. Quem não tiver com Bíblia, né, ou com tablet ou celular, acompanha aqui no telão. Nós vamos colocar aí Atos 16, a partir do verso 16. Tem algo no meu coração que essa semana ardeu muito, ao ponto de, na sexta-feira à noite, eu estava aqui, estava tendo a aula inaugural do Rema, e enquanto não estava começando a aula, eu estava no meu gabinete, e o Senhor compartilhou algumas coisas comigo, e eu de repente peguei lá o tablet e comecei já a digitar algumas coisas, e eu sabia que era para algo que vai acontecer nessa noite. E quando cheguei em casa, mandei uma mensagem para a Renata, mandei uma mensagem para o Wesley, o pessoal responsável pelo louvor, e querendo saber se já tinham feito o ensaio, se já tinham, quem era que ia estar no louvor, porque o Senhor ia fazer algo no nosso meio nessa noite. Aleluia. E o Senhor me mostrou algumas canções, para que daqui a pouco a gente pudesse estar louvando e adorando o Rei da Glória. Você quer vitória na sua vida? Hoje você vai obter louvando. Você quer resultados na sua vida? Pois você vai ter resultados sem fazer nenhum esforço. Sabe qual é o esforço que você vai fazer? Sacrifício de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Atos 16, verso 16, a Bíblia diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Quando a Bíblia diz aqui indo nós, era Lucas que foi inspirado pelo Espírito para escrever o livro de Atos, e ele estava junto com Paulo e com as pessoas que o seguiam. E por isso que ele diz assim, indo nós, ele estava envolvido também nesse momento aqui, nesse episódio. Verso 17 diz: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Alguém está reconhecendo, aparentemente era. Olha que coisa tremenda, como os dons do Espírito, quando eles estão envolvidos, quando alguém sabe que tem unção e que carrega essa unção e sabe discernir se é de Deus ou não. Aparentemente, essa adivinhadora, pelo que ela falou aqui,
parecia que era algo do reino espiritual para algo bom, no que diz respeito a estar tendo essa revelação de quem eles eram. Mas ela era uma mulher, uma jovem, que estava sendo envolvida, ou estava sendo levada, conduzida por demônios. E a Bíblia diz, no verso 18, isto se repetia por muitos dias. Muitos dias essa mulher dizia essas coisas. E ela era usada para pessoas ganharem dinheiro, terem lucro. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, os dons ministeriais não é para obter lucro, mas é para fazer a vontade de Deus. Mas aquele que confia no Senhor, de um jeito ou de outro, a recompensa vem. Porque não se pode amordaçar a boca de um boi enquanto ele trabalha. Digno é o trabalhador do seu salário, mas ele não pode se locupletar, ele não pode usar a palavra ou a ministração pensando em fonte de lucro. Ele deve pensar e fazer para exaltar o Rei da Glória, e entender que é chamado para isso, e também entender que Deus cuida, como o pastor Marcelo disse, se Deus cuida de um passarinho, que de lá de você. Aleluia. Se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, veja, disse ao Espírito, ele não falou com a jovem, mas ele olhou para a jovem. Ele estava direcionado para aquela jovem, mas ele não falou com a jovem, ele falou com o Espírito que estava influenciando aquela jovem. Lembra que certa vez Jesus chegou para os discípulos e perguntou: quem dizem que eu sou? E muitos disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros que tu és um dos profetas. E Jesus disse: e vós, o que dizeis que eu sou? O que é que vocês pensam de mim? O que é que vocês acham? Quem sou eu para vocês? E Pedro se levantou e rapidamente disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus prontamente exaltou a revelação que Pedro teve, dizendo que certamente não tinha sido o homem que tinha revelado, mas o próprio Espírito de Deus, do Deus vivo. E ele disse: tu és pedra, e sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja. Entenda, não é santou, e pelo Espírito, sem ser o Espírito Santo, mas influenciado por demônios, ele começou a questionar Jesus e a chamar a atenção de Jesus. Senhor, não diga isso. E na mesma hora, irmãos, do mesmo jeito que Jesus soube exaltar a atitude de Pedro, a revelação que ele teve, e aplaudiu por a sensibilidade que Pedro teve de dar voz ao Espírito, ele também do mesmo jeito repreendeu o Espírito que estava falando através da boca de Pedro. E ele disse: arreda-te daqui, Satanás. Entenda, irmãos, Pedro continuou com Jesus, porque Jesus não estava expulsando Pedro, mas a influência que estava sobre Pedro. Irmãos, eu fui treinado, lapidado, fundamentado por um homem chamado pastor Bud Wright, que era um homem que brincava com você, cantava, falava piada com você, não nada errado, coisas bem só alegres mesmo, brincando, mas ao mesmo tempo que estava ali na brincadeira, rindo, se divertindo, se alguém dissesse alguma besteira, falasse algum impropério, na mesma hora era repreendido veementemente. Várias vezes, irmãos, ele sabia lidar, tanto da forma de colocar a pessoa para cima, como também dizer: ei, o que é que você está fazendo? Está errado, pare de falar negativo, irmão. Ele dizia: se alguém saísse da palavra perto dele, pode ter certeza, queridos, que ele não ficava calado.
Certa vez esse homem ministrando em São Paulo, e ele pregando, e um homem o tempo todo gritando: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Parece algo espiritual, ou não é? Não é uma coisa espiritual, você está dizendo glória a Deus? E o pastor Bud, eu lendo essa passagem, a Bíblia diz que Paulo, já indignado, por muito tempo a jovem lá, batendo na tecla, dizendo que eles eram do caminho, que eles estavam falando para que eram homens de Deus, mas ele sabia a influência que estava por trás daquela jovem. E ele estava ali na longanimidade, sem querer dar um brá. Mas até que chegou o momento que ele deu o brá. E pastor Bud ministrando, e esse homem, glória a Deus alto, atrapalhando o culto. E de repente, o pastor Bud disse uma coisa totalmente distorcida da palavra. De propósito. De propósito ele disse algo totalmente fora. E o que foi a resposta? Glória a Deus! Na hora o pastor Bud parou de pregar e disse: irmão, cale a sua boca, rapaz. Você está atrapalhando o culto. E essa influência não é de Deus. E o homem caiu em si e foi liberto. Veja, irmãos, tem coisas que nós precisamos ter sensibilidade. Paulo, ele teve essa sensibilidade, e já indignado, voltando-se ao Espírito, ele disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando, porque com os demônios você não conversa, com os demônios você manda. Eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, diga instantaneamente, saiu. Paulo tinha entendimento de autoridade. Ele sabia quem ele era. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Verso 23. E depois de lhes darem muitos açoites, diga muitos açoites. Não foram poucos açoites, foram muitos açoites. As costas daqueles homens estavam como quase que dilaceradas. Estavam rasgadas. Eu não sei se você já sentiu, já teve já arranhou alguma vez o seu joelho numa terra ou no asfalto. Se você já caiu e se ralou, e aquilo arde. Mas aqui eles eram açoitados com muitos açoites, eles receberam varas. E diz: os lançaram depois de terem apanhado e estarem lá com suas costas e corpo, porque aqui não estabelece que foi nas costas. Eles podem ter apanhado, terem levado nas pernas alguns açoites, mas o normal é mais nas costas. E a Bíblia diz: depois deles terem recebido muitos açoites, foram lançados no cárcere, e ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Eles açoitaram aqueles homens, porque Paulo, pelo Espírito, teve a sensibilidade do Reino do Espírito, de dar um basta ao demônio que estava fazendo com que pessoas lucrassem. Quantos lembram aqui do João de Deus, que de João de Deus não tem nada? De Deus não tem nada. Mas quanto tempo aquele homem não ganhou dinheiro, fazendo coisas totalmente diabólicas? Porque, irmãos, o erro dele não era só, e era muito, o que depois foi passado e revelado. Mas ele era alguém, ou é alguém, ainda está vivo, que ganhava dinheiro fazendo coisas espirituais, que é muito mais grave.
E a Bíblia fala que o carcereiro, ele recebeu uma ordem. E aquela ordem, ela foi executada completamente, cabalmente, ipsis litteris. Porque quando falou com toda a segurança, no verso 24 diz: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Viva a cena, pense. Imagine esses homens que apanharam com muitos açoites. Chegaram diante do carcereiro e a ordem foi: prenda eles com muita segurança. O carcereiro pegou aquela ordem, trouxe eles, não colocou eles numa prisão normal, mas levou eles para um cárcere interior. Deixa eu lhe dizer, irmãos, nos dias atuais, aqui no Brasil, tem alguns presídios que só a misericórdia de Deus. Fedentinos, pessoas que, lugares para 50 pessoas, se coloca 300 pessoas. Lugares para 2 pessoas, se coloca 20 pessoas. Mas sabe que tem água encanada? Mal ou bem. Sabe que tem energia? Mal ou bem. Sabe que mesmo as paredes sujas, deterioradas, mas são paredes. Aqui não. Aqui não tinha essa tecnologia que hoje tem. Não tinham essas construções que hoje tem. Era tudo muito complicado. E não tinha energia. Não tinha lampião no cárcere interior. A sujeira passava nos pés deles. As necessidades eles faziam lá no meio mesmo, aonde estavam. Como Paulo e Silas, presos no tronco, costas ardendo, eles iam, deixa eu ir no sanitário. Como? Como é que vocês acham que na hora daqueles homens terem necessidade? Porque a gente não pensa sobre isso. A gente quer espiritualizar tanto as coisas, que a gente não pensa que eles eram seres humanos como eu e você, que sentiam como eu e você. Ou eles não estavam com dores? Será que havia lá uma medicação, depois que eles apanharam, alguém deu uma medicação para eles não sentirem dores? Não, nem lavar eles foram lavados, eles estavam lá com o sangue escorrendo do seu corpo, amarrados no tronco, pés e mãos. Irmãos, a gente quando está no culto como esse, a gente sentar e passar muito tempo com uma perna cruzada, começa a dar um formigueiro na perna, e às vezes a gente bota no chão, a gente nem aguenta direito, que de lá pessoas amarradas o tempo todo numa só posição. Eu tenho certeza que aqueles homens tiveram cãibras, e eu sei o que é cãibra. Teve uma vez na época que eu jogava no profissional, que a gente correu tanto no jogo, porque um foi expulso com 15 minutos de jogo, e eu jogava no meio de campo, então a gente teve que correr o dobrado naquele dia. Gramado alto, pesado, a chuteira entrava e pegava metade da chuteira, pesado, irmãos. E quando terminou aquele jogo, que eu fui direcionando para o túnel, quando eu dei a primeira passada no túnel, travou as 2 panturrilhas, deu cãibra nas 2 panturrilhas, eu não conseguia nem mexer de dor, e eu fui puxando, segurando aqui, e quando eu fazia algum esforço, piorava mais ainda, eu tive que me sentar, mas não tinha como me equilibrar. Eu me sentava e a dor vinha, eu esticava o pé, mas não estava jeito, porque o outro não ia também. Mas ali foi uma consequência de algo que era bom. Esses homens apanharam, irmãos, estavam sangrando, e estavam lá amarrados numa só posição. Eu creio que os ombros doeram, eu creio que as costas doeram. Passa muito tempo em pé, você começa a sentir dor aqui atrás, é normal. Mas aqueles homens, eles estavam numa condição totalmente desfavorável. Mas o que mais me chama a atenção é que eles estavam numa condição totalmente desfavorável, fazendo a vontade de Deus.
Entenda bem, eles estavam passando por uma consequência. Que essa consequência foi porque eles estavam na perfeita vontade de Deus. E às vezes, irmãos, alguns irmãos nossos, vizinhos, familiares, amigos da nossa igreja, estão passando por alguma situação adversa. Muitos já dizem: rapaz, isso deve ser pecado. Aquele cara deve estar com pecado, porque como é que pode? Tudo que ele está fazendo, nada está dando certo. E a gente começa já a pré-julgar, ou julgar mesmo, e condenar aquela pessoa, dar logo o veredito. Mas deixa eu lhe lembrar que Jesus disse que a tempestade ela vem para quem pratica e para quem não pratica. O problema surge para aquele que é fervoroso de espírito, mas também para aquele que não quer nada com as coisas espirituais. A diferença é, aquele que está firmado na rocha, pode dar o que der, ele permanece fiel. Pode chover canivete, meu guarda-chuva é de aço. Pode dar sangue na canela, eu não desisto. Por quê? Porque nós temos referencial na Bíblia, que não desistiram, nem quando estavam encarcerados, no cárcere interior, amarrados, sofrendo, sentindo dor. E a Bíblia não diz que Silas olhou para Paulo, Paulo olhou para Silas e Silas disse: ô Paulo, por que tu fosse inventado de conversar aquela besteira? Tu não era para ter ficado calado, Paulo, a gente estava indo orar, Paulo. Tu fosse inventado de expulsar o demônio daquela adivinhadora. Deixasse ela, Paulo, a gente estava em outro canto. Não houve essa conversa. Porque Silas entrou de gaiato no navio. Silas entrou porque estava associado. Ei, deixa eu te dizer, você pode aparentemente estar numa situação desconfortável, porque você está associado com a pessoa certa. Mas eu quero te dizer, o final dessa história não acabou. Os discípulos se associaram com Jesus. E quando chegaram diante de uma situação lá, Jesus disse: vamos para o barco, vamos passar para outra margem. E porque eles estavam associados com Jesus, eles obedeceram e entraram no barco. Mas no meio do caminho, Jesus dormindo, você lembra disso, né? Tempestade veio com força que quase o barco vinha a pique. Jesus dormindo, cabeça no travesseiro. Se o barco quase ia a pique, com certeza Jesus estava se molhando. Mas o sono de Jesus era tão profundo, e a despreocupação de Jesus era tão grande, porque Jesus sabia que mesmo dormindo, o Senhor tomava conta dele. Estava lá dormindo o sono dos justos, sem se preocupar, porque ele sabia que podia dar o que desse no meio do caminho, mas ele ia chegar na outra margem. Isso é convicção e confiança em quem você está seguindo. Os discípulos ainda não tinham tanta segurança em Jesus. Viram ele fazer algumas coisas, mas não tinham tanta certeza da autoridade que ele tinha. Ainda estavam engateando na fé e se desesperaram. Às vezes, irmãos, quantos de nós não nos desesperamos por uma situação ou outra que surge e parece que o mundo vai se acabar? Ei, o mundo não vai se acabar. E eles: Senhor, se acorde, o senhor não está vendo não, a gente vai morrer, o senhor vai deixar. Jesus se levanta, repreende a tempestade, fala com o vento, manda tudo se acalmar, virou um céu de brigadeiro, nem nuvem mais teve, era tempestade, irmãos, nem nuvem mais no céu tinha. Aquela água o ambiente ficou tão na bonança, irmãos, que não tinha nem como o barco mais andar, porque não tinha nem vento. Porque quando Deus fala, Deus fala. Tudo se acalmou. Depois que tudo se acalmou, Jesus chegou para os discípulos e em amor disse: por que é que vocês são tão tímidos? Por que é que a sua fé é tão pequena? Trocando em miúdos, né? Mudando de conversa. Por que é que vocês inventaram de me acordar? Era vocês mesmos que deviam repreender o vento.
Não era para me atrapalhar, rapaz, faz, vocês não viram já não. Vocês não viram multiplicação, vocês não viram ressurreição, vocês não viram transformação de água em vinho. Será que não basta? Aí, repreendeu os discípulos, e a Bíblia diz que um ficou olhando para o outro e dizendo: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas esses que disseram quem é esse, chamaram Jesus de mestre. Irmãos, não, na tua caminhada, cuidado, para você não ficar incrédulo, porque uma situação ou outra saiu do seu controle. Diz a Bíblia, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Eu amo a Bíblia, porque ela traz alguns detalhes para chamar a nossa atenção mesmo. Eles estavam cantando de uma forma tão alta, porque lembra que eles estavam no cárcere interior? Tinha ninguém com eles não, irmãos, era como a solitária. Só eles que estavam lá naquele ambiente do cárcere interior. Mas eles cantavam com tanta veemência, eles bradavam, eles abriram a boca ali, em oração. Eu creio que ali foi uma rajada, eita, eu creio que Paulo lá todo preso, eita, aleluia, fervoroso. Pastor, como é que o senhor disse que Paulo estava ali orando em línguas? Irmãos, ele próprio disse que, lá para os Coríntios, ele disse: eu oro em línguas mais do que todos vocês. E ele sabia que na hora da situação mais adversa, o que ele tinha que fazer não era murmurar, não era reclamar, não era questionar, não era duvidar, mas era orar. Mas não só orar, era entrar num nível maior de fé. Porque enquanto ele estava orando, ele estava ali colocando diante do Senhor a sua situação, pedindo liberdade, pedindo coisas ao Senhor ali. Mas chegou um momento, irmãos, que ele parou de orar, ele agora passou só a louvar. E quem louva demonstra uma confiança. E eu digo, irmãos, não é quando tudo vai bem não. Não é quando a sua conta corrente está azul. Não é quando você tem toda uma situação maravilhosa. Não é independente de. Eu não vejo, eu não sei, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, e eu estou me incluindo, passou por essa situação que Paulo e Silas passaram, de ficar encarcerados, amarrados, dilacerados, surrados, sofrendo. E eles ousaram, no meio de tudo isso, louvar ao Senhor. Nenhum de nós passamos, mas muitos de nós, por menor que seja a situação, a gente está dando tanta ênfase ao problema, que a gente está esquecendo de louvar e adorar o Rei da Glória. Quando na verdade, o Senhor olha para nós e diz: filho, você tem a resposta. Você sabe o que fazer. E alguém pode estar dizendo: pastor, eu não sabia o que fazia, mas hoje você vai saber. Hoje você está sendo instruído. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, significa que Ele leva em conta o tempo do conhecimento. Conhecimento está chegando, irmãos, para que a gente, no meio da situação que a gente está passando, nem venha me procurar e dizer: pastor, é porque o senhor não sabe a minha condição. Você também não sabe a minha. Às vezes a gente vai querer dizer à pessoa o que ela tem que fazer. A gente está dando o norte para ela, pela palavra, irmãos. Não é um conselho à toa, é o que a palavra de Deus nos mostra. E a gente já viu resultados com pessoas. Sabe qual foi o resultado aqui? A gente vai ler. Eu sei que muitos de vocês sabem, mas eu quero que hoje você receba como revelação o poder que há no louvor de um filho e de uma filha que, diante de qualquer adversidade, continua com seus olhos fitos no Senhor, entendendo que independente de, tudo vai bem.
Aleluia. Por volta da meia-noite. O que é meia-noite? Queridos, meia-noite é o pico da escuridão. Pico da escuridão. Tem uma passagem em Provérbios, e eu gosto muito de citar, e você sabe, que a vereda do justo, não é? O caminho do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até que seja dia perfeito. Sabe qual é o dia perfeito? Meio-dia. É a plenitude da luz. Eles estavam na plenitude das trevas, em plena meia-noite. Por que é que você acha que a Bíblia foi enfática em colocar aqui que eles estavam em plena meia-noite? Plena meia-noite, irmãos, pico de escuridão, literalmente falando. E se a gente for usar para o lado espiritual, pode ser considerado como a hora mais escura da sua vida, a hora de mais dificuldade que você está passando. A Bíblia diz que eles cantavam e louvaram a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E o que foi que aconteceu? De repente, você vai sair com a sua resposta hoje, porque o de repente de Deus vai se manifestar na sua vida. Mas você tem que dar o primeiro passo. Tudo nas coisas do Senhor, irmãos, tudo nas coisas do Senhor, Ele sempre vai estar aguardando, porque Ele fez tudo. Jesus não disse: está consumado, está resolvido. Em Deus, quando Ele olha para você, Ele lhe vê perfeito. Quando Deus olha para você, Ele lhe vê próspero. Quando Deus olha para você, Ele lhe vê curado, andando em saúde divina. Por quê? Porque quando Ele olha para você, Ele está vendo Jesus em você. Então nele, você já está resolvido. Mas como você está aqui, e a sua mente ainda não foi completamente lavada, e tem um inimigo das nossas almas que insiste em perturbar, e ele vai continuar insistindo, e vai morrer continuando, porque ele não vai tocar no fio do seu cabelo, porque ele não tem direito. Mas para isso acontecer, você precisa se posicionar. Você precisa colocar toda a sua confiança, toda a sua atenção, toda a sua dedicação ao Senhor e à sua palavra. Esses homens fizeram isso no meio dessa adversidade toda. E a Bíblia diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha que coisa interessante, irmãos. Eles tinham tanta confiança em Deus, e eles estavam agindo num nível de fé tão poderoso, que até quem estava perto deles foi abençoado. Mulher, mesmo que o seu marido ainda não esteja nos caminhos do Senhor, permaneça se santificando, porque a Bíblia diz que o marido e os filhos são santificados por causa da irmã. E marido, isso também serve para você. Homem crente, que a mulher não quer nada com as coisas do Senhor, permaneça firme, não fique olhando para os erros dela, coloque a sua atenção no Senhor, se santifique, porque a tua vida vai refletir em glória para a tua casa. Mas quando você não conseguir fazer nada, a receita é: levante suas mãos para os céus, coloque os seus olhos fitados no Senhor e comece a louvar. Desenvolva uma vida de louvor e de adoração ao Rei da Glória. E a Bíblia, nós fomos chamados, está lá em Efésios 1, para o louvor da sua glória. Isso é um chamado, não é dos pastores, não é do grupo de louvor. Cadê o grupo de louvor? Pode subir para cá. Não é do grupo de louvor, não são os profetas, não são só os apóstolos, é todo aquele que ousa crer em Deus. Para todo aquele, a Bíblia diz: todo ser que respire, louve ao Senhor.
E se ninguém louvar ao Senhor, até as pedras vão clamar. Mas graças a Deus que você vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Precisa que nós venhamos a desenvolver uma vida de oração, com todo tipo de oração. Ai, pastor, e tem tipo de oração? Tem. Venha fazer o rema que você vai saber quais são os tipos de oração. Mas que você também precisa mergulhar na oração em outras línguas. Porque a oração em outras línguas, ela é tão poderosa que nem você atrapalha. E ali você está falando diretamente com o Pai. E está edificando a sua fé santíssima. Mas chega um momento que você vai dar lugar a uma vida de louvor. Eu costumo dizer que o desafinado, Deus recebe melhor ainda. Porque Marcelo chega vibrou aqui. Porque, irmãos, às vezes o desafinado, tem gente que tem desafinado que só canta a última parte da palavra. Eu te louvarei. E se atrapalha. Mas eu acredito, irmãos, que tem um filtro espiritual. E que o Senhor recebe os louvores dos seus filhos como cheiro suave, como aroma agradável. Porque no meio da adversidade, no meio da tempestade, você acha que os céus vão ficar parados, olhando para a nossa vida, sabendo o que estamos passando, as aflições, as dificuldades, as pressões, as adversidades, as perseguições. E Ele olha, e em vez de nos ver murmurando, reclamando, questionando, criticando, Ele nos vê louvando. Ele nos ouve, declarando aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, eu tenho certeza que o Senhor diz, vem cá, você. Ele está chamando os anjos que estão lá, tudo adorando. Você, está vendo lá meu filho? Eu quero que você vá resolver o problema dele agora. Nessa noite, o Senhor vai enviar miríades de anjos para resolver aquela sua situação. Nessa noite, papéis, documentos que estão esquecidos e arquivados, através do seu louvor, não sei como vai acontecer, mas o anjo vai lá, vai puxar aquele papel do fundo e vai trazer para a primeira folha, para o início de tudo. E aquele responsável vai pegar aquele papel e sem nem titubear, vai assinar. E você só vai receber a resposta. Aleluia. Quem louva demonstra o nível de fé que tem no Rei da Glória. Sabia que não é para qualquer um? Porque tem gente que na hora do louvor, às vezes eu vejo o esforço, seja das meninas, seja dos rapazes que estão aqui puxando o louvor. Irmão, levante suas mãos. Irmão, cante. Ei, eles não precisam fazer isso não. Eles não foram chamados para isso não. Eles estão aqui para nos abençoar, nos favorecer. A harmonia do som perfeita. Mas para que a gente entre num nível, numa atmosfera, sabe, não ficar mais numa superfície, mas a gente entre e mergulhe no profundo, nas profundezas de Deus, onde lá Ele vai revelar coisas do seu coração, para aqueles que ousam, que decidem
adorá-lo e louvá-lo, independente de. Fique de pé. Adorar, amados, louvar a Deus, cria uma atmosfera em que o Espírito Santo tem liberdade. Escute isso. O Espírito Santo tem liberdade de fazer coisas e de agir no nosso meio. Eu não duvido nada de, nesses minutos antes de cearmos, curas instantâneas acontecerem. Fica pronto, porque o milagre que você precisa se manifestar vai acontecer. Vamos adorar. Aleluia.